História Viva, um programa da Associação Nacional de História, Seção Maranhão, em parceria com a Agência Tambor. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Está no ar mais um programa História Viva, uma parceria da Agência Tambor com a Associação Nacional de História, Seção Maranhão, a Ampul Maranhão. O programa História Viva desse sábado, dia 19 de fevereiro de 2022, abordará um tema sobre a colônia, mas ao mesmo tempo um tema super atual para a gente pensar o Maranhão, que é a conquista e a ocupação dos sertões do Maranhão. Para esse diálogo, receberemos o professor mestre Samir Holland, doutorando em História pela UFMA e professor da UESP, e também a mestrando em História da UFMA, Esmeralda Silva. Desde já agradeço a presença dos dois por terem aceito o nosso convite para participar desse programa. Para apresentar o programa, teremos eu, a professora doutora Joelma Santos, atual diretora da Ampul Maranhão. E como é de costume, antes de iniciarmos o programa, a gente tem um pequeno editorial para introduzir a nossa temática, né? Então, a gente está vivendo um iminente conflito de proporções mundiais, né? E enquanto a gente vive isso, o presidente do Brasil, ele está em visita à Rússia, inclusive com direito a homenagens a heróis do regime comunista, uma ideologia política que constantemente ele ataca nas suas redes sociais. E o Brasil vive um desastre humanitário causado pelas chuvas. Desastre que também podemos chamar de desastre ambiental, né? O Maranhão não está fora desse contexto, pois as fortes chuvas têm causado também alagamentos em diversos municípios do interior do Maranhão, por conta do transbordamento de rios e deixado centenas de famílias desabrigadas. As mesmas famílias que buscam moradias em locais perigosos e inapropriados, pela falta de acesso a políticas públicas e planejamento adequado do espaço das cidades por parte dos governos. As mesmas famílias que muitas vezes foram expulsas de seus locais de origem por grandes empreendimentos agropecuários, grileiros e pela violência do campo. O Maranhão é o segundo estado com mais conflitos agrários no país, e ano passado foi o primeiro em número de assassinatos no campo, segundo a Comissão Pastoral da Terra. A luta por terras no Maranhão aumenta os casos de assassinatos e invasões, e as comunidades quilombolas acabam sendo as mais afetadas por esse tipo de violência. Violência essa que vem tanto de particulares, mas também vem do próprio Estado, como evidencia a recente denúncia apresentada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sobre a violação dos direitos na comunidade Cajueiro, na zona rural de São Luís, capital do Maranhão. Nesse sentido, podemos dizer que a conquista e a ocupação dos sertões do Maranhão ainda continua em andamento, que ela não se finalizou na colônia, muito menos no Império. É um processo que nós, historiadores, chamamos de longa duração. E para que possamos entender um pouco mais sobre as origens dessa conquista, dessa ocupação, e também combater os conflitos que nós vivenciamos hoje, a gente precisa olhar para o passado de maneira crítica, de maneira investigativa e de maneira reflexiva. Onde isso tudo se origina? Onde isso tudo se originou? Para a gente entender melhor um pouco disso, eu passo a palavra para que os nossos colegas Samir e Esmeralda nos auxiliem a pensar sobre esses processos, né, da chamada conquista e ocupação dos sertões do nosso Estado. Certo? Novamente, obrigada, Samir. Obrigada, Esmeralda. Passo a palavra a vocês. Boa noite a todos, todas. A partir desse momento, né, nós vamos introduzir, né, as principais questões, né, que envolveram a conquista e ocupação dos sertões do Maranhão e também do Piauí, né, porque nós sabemos que foi um processo que teve suas particularidades e a sua relação no que diz respeito à colonização, também com esse processo histórico do Piauí. Não é verdade, Esmeralda? Isso. Boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo. Eu gostaria primeiramente de parabenizar a iniciativa do programa de História Viva,
da Ampul Maranhão e da Agência Tambor em promover esse espaço de discussão e debate sobre pesquisa e ensino de história e, sobretudo, em propagar as novas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no Maranhão. Bom, eu gostaria também de agradecer o convite do Samir e dizer que é um prazer, né, poder participar desse debate como mediadora de um assunto tão importante para a gente discutir hoje, que é a conquista e ocupação dos sertões do Maranhão. Eu e o Samir fazemos parte, né, do programa de pós-graduação de História da UFMA, eu ainda no mestrado, o Samir já no doutorado, e a gente compartilha aí dessa temática do nosso interesse. O Samir pesquisa de uma forma mais sistemática, sobretudo analisando as cartas de Seis Marias, e eu trabalho numa questão mais voltada para a história indígena, a partir desse processo de ocupação, como as populações indígenas elas foram afetadas, né? Como foi falado, o Samir já vem desenvolvendo essas pesquisas no campo de discussão de ocupação e povoamento, no mestrado e agora no doutorado na UFMA. Então, eu acho assim, Samir, para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu queria que tu falasse um pouco dessa tua trajetória acadêmica enquanto historiador e as pesquisas que tu vem desenvolvendo agora no doutorado, principalmente a partir dessa discussão que tu saiu de um mestrado sobre história social e agora no doutorado da UFMA, né, um programa voltado para uma história mais conectada, uma história global. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa trajetória e iniciasse a discussão sobre o teu trabalho agora no doutorado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a todos, né, o público. Gostaria de agradecer também pela oportunidade de participar desse programa tão importante, né, para o conhecimento histórico, para a historiografia, que é a História Viva, né, pela Agência Tambor. Vem acontecendo diversas iniciativas importantes, né, para a divulgação do conhecimento, né, histórico e também para o conhecimento de novas pesquisas que vêm sendo realizadas nos últimos anos. Então, vou falar um pouquinho da minha trajetória acadêmica, né, que, na verdade, eu iniciei a graduação no curso de Ciências Humanas com habilitação em História pelo campus de Pinheiro, que é um campus do interior do Maranhão, né? E após defender minha monografia, né, sobre a questão do processo de ocupação e colonização daqui da região da Baixada Maranhense, no final do século XVIII, trabalho que foi orientado pela professora Poliana Muniz, eu prestei uma seleção de mestrado e obtive aprovação no mestrado de História Social pelo Programa de História da Amazônia, né, na UFPA, Universidade Federal do Pará. Então, a partir desse momento, eu tive a oportunidade, né, de fazer o mestrado sob a orientação do professor Rafael Chamboleiron, que foi muito importante para essa minha trajetória na pós-graduação e que hoje também ainda é meu orientador no doutorado, né? A gente vem desenvolvendo pesquisas sobre a questão, né, da colonização dos sertões do Maranhão e do Piauí nos séculos XVII e também no século XVIII. No mestrado, me concentrei ali na primeira metade do século XVIII. Agora, no doutorado, eu já amplio esta periodização para o período pombalino, né, porque é um momento que vai... Inclusive, nós vamos falar um pouco mais adiante, melhor, sobre essa escolha, né, esse recorte temporal da pesquisa, né, Esmeralda? Mas eu queria destacar, né, que hoje eu estou fazendo doutorado, né, pelo programa de História e Conexões Atlânticas na UFMA. A Esmeralda também, né, faz mestrado pelo mesmo programa, que é um programa que está iniciando, né, é recente, só que tem uma relevância muito importante para a historiografia e valorizando, né, objetos de estudo que até então não eram deixados de lado. Por exemplo, esse processo de conquista e ocupação dos sertões do Maranhão e Piauí, são poucos os trabalhos mais recentes que discutem essa temática.
né? Na verdade, Esmeralda, a gente consegue encontrar poucos trabalhos, né? É claro que tem uma historiografia mais tradicional que é bastante ampla, são vários autores, né, que estudam essa temática de forma parecida em outras regiões, como, por exemplo, na Bahia, em Pernambuco, no Ceará, em outras regiões do Nordeste, que é o tema da pecuária, né? Uma larga historiografia que dá conta dessa temática, a questão do gado, a questão do couro, como integrando esse comércio, tanto com com o Nordeste, né? Com a Bahia, com Salvador, mas também com São Luís. É importante a gente desvendar esse processo histórico, que é o que nós vamos tentar fazer ao longo desta apresentação. Você vai compartilhar um slide, Samir, para poder apresentar a sua pesquisa? Sim, a partir desse momento a gente vai apresentar aqui, né, o slide. Só um momentinho. Então, é interessante a gente, no mestrado, o objeto de pesquisa ela inicia ali na segunda metade do século XVII, né? Que é quando diversos indivíduos eles vão se interessar por essas terras da região do Vale do Parnaíba, né? Através da expansão das fazendas de gado, né? Esses indivíduos partindo de São Luís e também de Salvador vão solicitar diversas cartas de sesmarias nessa região, com o objetivo de ocupar a terra, né, nas margens dos rios e também estabelecer um empreendimento econômico. Então, ao decorrer da primeira metade, esse processo ele vai se efetivando nessa região, né? Inclusive, é importante a gente desvendar, porque indivíduos já tinham solicitado terras nesta região, por exemplo, pertencente à Casa da Torre, né? São potentados da Bahia, que eram terras de aproximadamente 40 léguas, né? Um verdadeiro latifúndio nessa região. Isso em conflito com os indígenas, né? Que eram diversos grupos indígenas que já habitavam essa região já antes mesmo da chegada dos portugueses, né? Então, neste estudo, nós nos detemos nessa região da parte oriental e ocidental do Piauí e na parte oriental do Maranhão, né? No decorrer de todo esse período, né? Que é quando nós vamos perceber como é que esse processo ele se desenrola, tanto em conflito com indígenas, quanto em conflito entre moradores e potentados que já estavam instalados na região. Então, aqui é um mapa dos principais rios do Maranhão e Piauí nesse período, né, que a gente vê que é uma região que, apesar das condições climáticas talvez não tão favoráveis, às vezes marcado pela seca, né, mas era uma região repleta de rios. E esses rios vão ser fundamentais para a instalação das fazendas de gado, e também no sul do Maranhão vai haver a instalação de engenhos de cana-de-açúcar, né? Só que, claro, a principal economia era o gado. Então, é importante, para compreender a questão da expansão territorial nesses sertões, tentar entender a partir de conceitos teóricos, por exemplo, como de paisagem, território,
territorialidade, fronteira, que são fundamentais para compreender o espaço, né, nessa região, né? Porque era uma região ali que marcada por diversas características espaciais ali importantes para a gente entender como é que esse processo ele acontece. Então, o sertão, ele aparece, essa categoria, na documentação também, assim como a ideia de fronteira, também de território, né? Só que é importante nós compreendermos também a partir da subjetividade presente nesses indivíduos, né? Como esses homens e mulheres, eles percebiam esse espaço que eles estavam ocupando. Então, vai ser uma percepção, às vezes, marcada pela natureza, mas também, às vezes, parece o espaço representado pela presença indígena, e também vai ser um espaço marcado por diversos conflitos baseados ali na posse da terra. Então, a política dos governadores, durante esse período, vai ser no sentido de combater os diversos grupos indígenas que habitavam essa região. E aí nós podemos elencar, por exemplo, os índios, os Guanaré, Timbiras, Acroá, Barbados e vários outros grupos que já estavam nessas terras, mas que quando esses portugueses eles vão chegar nessa região, vai haver conflitos, né? E esses indígenas eles vão ter poucas opções a não ser enfrentar esses portugueses, né? Resistir a essa apropriação da terra ou fugir para outras regiões, né? Onde esses portugueses ainda não tinham ocupado, né? Então vai haver uma expulsão, de certa forma, desses vários grupos que estavam nessa região. Outra possibilidade é a incorporação desses indígenas ao povoamento colonial, sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII, quando a política pombalina vai ter como objetivo incorporar o indígena aos povoamentos com o intuito de reforçar a defesa da terra e também de incrementar o povoamento na região. Aqui nós temos um quadro que representa as diversas concessões de Carta de Sesmarias, tanto para a pecuária quanto para engenhos de cana-de-açúcar, engenhos de serrar madeira, claro, em pequena quantidade, esses engenhos de serrar madeira, mas a gente vê um volume crescente de solicitações de Carta de Sesmarias com o intuito de estabelecer um empreendimento baseado na pecuária. Isso vai crescer cada vez mais a partir do governo de João de Abreu do Castelo Branco, onde chega a praticamente 340 concessões de Sesmarias para esse empreendimento econômico, totalizando, no final da primeira metade do século XVIII, 987 concessões para os diversos indivíduos que vão ali partir de São Luís, né, nesse período aí da primeira metade do século XVIII. Então, os governadores Cristóvão da Costa Freire e Bernardo Pereira de Berredo, eles vão estabelecer essa política de combate e até mesmo de extermínio dos diversos grupos indígenas dessa região, né? Como o próprio historiador Pedro Puntoni, ele vai chamar esses eventos de guerras como a Guerra dos Bárbaros, né? Que vai se estender também para as capitanias, né, do Maranhão e do Piauí nesse período. Então, a política vai ser mesmo de combate às chamadas guerras justas, vai provocar um verdadeiro extermínio de vários grupos indígenas na região. Já a partir do governo de João da Maia da Gama, a política ela vai praticamente se alterar, porque não era mais apenas combater indígenas, mas também tentar fazer alianças para com que, através dessas alianças com esses indígenas, se pudesse também expandir as fazendas de gado, porque foi se percebendo, no decorrer do processo de conquista e ocupação,
que era mais vantajoso também estabelecer alianças, porque esses indígenas que, em conflito com portugueses, eles, diversas vezes, eles atacavam as fazendas de gado, às vezes eles incendiavam as fazendas, às vezes matavam moradores. Então, os governadores foram percebendo que a aliança também era vantajosa e que, a partir do momento que que eles faziam aliança com alguns grupos, eles conseguiam expandir fazendas de gado para regiões que até então não tinham sido ocupadas. É o que vai acontecer, por exemplo, no Itapecuru e no Mearim, no decorrer desse processo, que eram territórios de domínio da nação Barbados, que vai ser uma nação que vai ser conhecida como o terror da capitania do Maranhão. Então, a partir do momento que eles conseguem fazer aliança com essas nações, com esses grupos, eles conseguem expandir também as fazendas de gado. Então, no decorrer desse processo também, da primeira metade do 18, foi também se consolidando a ocupação e os conflitos com potentados da Bahia vão se intensificar, porque, como eu falei no início, vão ser indivíduos que vão ter a posse de praticamente 40 léguas de terras, né, que era um verdadeiro latifúndio. E quando esses moradores do Maranhão eles chegam nesse espaço solicitando sesmarias, na verdade, essas sesmarias vão ser concedidas sobrepostas a outras sesmarias que já tinham sido concedidas ainda no século XVII. Então, vai haver uma disseminação de conflitos fundiários entre moradores e potentados. Então, praticamente, a coroa portuguesa ela vai implementar algumas leis restringindo o tamanho da terra, né, que vai passar a ser 3 léguas de comprido e 1 de largo, e também reforçando a necessidade de aproveitar a terra economicamente, né? Não vai mais bastar apenas ter o título da terra, mas vai ser necessário também estar ocupando a terra e estabelecendo um empreendimento econômico. Então, esses indivíduos que tinham grandes terras, né, que tinham latifúndios nessa região, eles vão praticamente perder essas terras, claro, mas não de uma forma pacífica, porque volta e meia esses potentados vão chegar nas terras, vão expulsar os moradores, né? E os moradores vão se queixar à coroa, reclamando dessas expulsões, de conflitos e até mesmo de mortes por conta da posse da terra nessa região. Então, é importante a gente perceber também que autoridades vão, nesse momento, intensificar o processo de demarcação das terras, com o objetivo de delimitar melhor o espaço que estava sendo ocupado, né? E aí, também, devido nem todos terem condição de demarcar as terras, e às vezes mesmo de não ser do interesse desses indivíduos demarcar a terra, porque quando você demarca, você perde, de certa forma, possibilidade de ampliar as terras. E aí vai haver conflito também com as autoridades coloniais. Para a primeira metade do século XVIII, nós praticamente levantamos o total de 987 concessões, que tiveram praticamente 175 confirmadas, né, que é um número bastante expressivo, considerando outras capitanias também que não tiveram também a mesma porcentagem de confirmações de terras, né, o que é um número bastante expressivo, na região, né, do vale, que nós denominamos de Vale do Parnaíba, né, que abrange esses diversos rios, tanto da capitania do Maranhão quanto da capitania do Piauí. Aqui nós temos um gráfico que mostra, por exemplo, no governo de João de Abreu de Castelo Branco, chegou a 402 concessões de carta de sesmarias, né, o que é um número bastante elevado e que mostra que a ocupação ela estava de forma bastante intensa nessa região nesse período, né? E aí nós devemos considerar, por exemplo, que é um momento também de descoberta das minas,
principalmente ali no final do 17, início do 18, e aí a gente vê a importância que essa região tem economicamente, tanto para o litoral de São Luís, quanto para o litoral de Salvador, né? Porque esse gado que vai ser criado nessa região, ele vai vai abastecer São Luís, vai abastecer Salvador, e também vão extrair o couro. Esse couro ele vai ser importante também como um produto de exportação, porque vai haver diversos navios que vão exportar esse couro para outros lugares, para a Europa, no caso. Então, é importante perceber essa região, de forma nenhuma, essa região, ela, apesar da historiografia ter deixado de lado, quando a gente se debruça sobre esse processo histórico, a gente percebe a importância que essa região tinha para a economia colonial, tanto como uma economia de subsistência da população, mas também como uma economia de exportação. Então, basicamente, né, o que nós devemos aprender desse processo é que, enquanto João da Maia da Gama e João de Castelo Branco, eles procuraram estabelecer pazes com esses indígenas, né, a partir dessa política de guerras e de alianças, né, esse processo de conquista e ocupação ele vai se estabelecer no decorrer dessa primeira metade do século XVIII. E aí nós percebemos que as diversas cartas de Sesmarias, né, que também, em conjunto com as cartas patentes, porque é importante perceber também que muitos indivíduos que guerreavam nessa região, eles vão solicitar cartas patentes para a coroa portuguesa, como recompensa pelas ações e pelos feitos que eles realizaram durante o processo de colonização na região. Então, por exemplo, no Arquivo Público do Pará, que foi o arquivo onde nós levantamos essas cartas de Sesmarias, nós encontramos também diversas cartas patentes concedidas a esses indivíduos nesse período. Em relação às cartas de Sesmaria, nós percebemos, por exemplo, que uma das principais justificativas encontradas nas cartas de Sesmarias, alegadas por esses indivíduos, era não ter terras, mas também pagar o dízimo, estar em terra alheia e também demarcar. A gente percebe que eram utilizadas justificativas de interesse também das autoridades coloniais e da coroa portuguesa. Então, eles alegavam que estavam possuindo as terras, eles alegavam que estavam pagando o dízimo, às vezes eles alegavam que não tinham terras, como mais uma justificativa para a coroa portuguesa dar como recompensa ao processo de conquista terras para esses indivíduos se estabelecerem. Outra justificativa bastante encontrada é o combate aos indígenas na região e também ter descoberto povoado e possuindo essas terras. Então, a gente percebe que essas justificativas, elas necessariamente traduziam, de fato, a política colonial em relação a essa região, né, que era uma região de interesse econômico para a coroa portuguesa, e a pecuária ela vai ser uma economia, né, que, inclusive nós vamos falar isso um pouco mais adiante, uma economia fundamental para a manutenção de toda a engrenagem colonial, tanto para o Nordeste açucareiro, quanto para as minas. A pecuária ela vai sustentar praticamente a colonização. Então, o Piauí e o sul do Maranhão também vão ser regiões importantes nesse processo. Então, basicamente, era o que eu queria apresentar, as ideias principais dessa pesquisa, né, que eu realizei durante o mestrado, que é uma pesquisa que agora no doutorado nós estamos dando continuidade, estamos aprofundando melhor essa questão, estamos tentando entender o processo de consolidação
nesse território, estamos tentando desvendar esse comércio também de exportação, não apenas o mercado interno, mas o mercado externo, tentando localizar, a partir, por exemplo, dos mapas de carga, né, dos navios, quanto de couro que saía daqui do Maranhão, né, tentando perceber também como a política, né, econômica nessa região é uma questão que a gente ainda está avançando no decorrer do doutorado. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para a Esmeralda, que vai fazer algumas perguntas. Muito bem, Samir. Fechar aqui a apresentação. Certo. Pronto. Bom, Samir, eu queria te parabenizar pela pesquisa. Eu já acompanho a tua pesquisa, né, desde do mestrado. Já tinha lido, já vinha acompanhado os artigos que tu vem publicando. E para quem trabalha com história documental, para quem trabalha com arquivo, né, fica maravilhado quando vê a tua pesquisa, a quantidade de cartas de Sesmarias que tu acabou analisando para fazer todo esse levantamento e também a discussão que tu faz em cima disso. Bom, com a tua apresentação, eu tenho algumas perguntas para te falar, para te fazer alguns questionamentos, que com tua fala, né, acabou problematizando algumas coisas e eu queria falar. Bom, a primeira é sobre um diálogo entre história e geografia, que eu acho que é extremamente necessário para quem trabalha com questão territorial, principalmente a história das fronteiras coloniais, que é necessariamente uma história territorial, certo? Então, nesse sentido, o diálogo entre história e geografia é extremamente fundamental. No teu trabalho, a gente observa que tu utiliza muito dos conceitos e categorias do pensamento geográfico para se utilizar e para pensar esse processo de ocupação e essas dinâmicas coloniais. Eu queria que tu falasse um pouco, enquanto historiador, enquanto esse percurso que tu vem traçando, qual a importância e em que medida o diálogo entre história e geografia no teu trabalho reflete e como esse diálogo é importante para a gente perceber essas dinâmicas coloniais de ocupação territorial. Sim, Esmeralda, muito, muito boa pergunta, né? A gente tem trabalhado com esses conceitos porque eles permitem compreender uma região, não apenas na questão física, né? Nos seus aspectos físicos, seus aspectos geográficos, que são bastante relevantes também, mas também os aspectos subjetivos de como esses indivíduos que participavam desse processo, eles compreendiam também esse espaço, né? E aí nós temos esse espaço, que é um espaço físico, mas que, ao mesmo tempo, é uma representação de como esses indivíduos que chegavam nesse território, eles vão estabelecer relações sociais, relações de poderes, relações com a terra que eles estavam ocupando, vão também entrar em conflitos. Então, é importante perceber todas esses detalhes que, às vezes, passam despercebidos, às vezes, pelas fontes. Então, é necessário também que esses conceitos teóricos eles nos auxiliem na análise dessas fontes, né? Principalmente de forma crítica e comparando as diversas fontes também a partir desse olhar. E aí nós utilizamos, por exemplo, a geografia, porque como é um espaço que está caracterizado com traços, marcas geográficas, né? Rios, né? Serras, por exemplo, o sul do Maranhão, sobretudo o Piauí, tem diversas serras, rios, acidentes geográficos, e, sobretudo, o rio, né? Por exemplo, o Vale do Parnaíba, o Rio Parnaíba, como um rio fundamental para o sustento de toda essa população que vai para essa região. Então, a geografia é uma disciplina que nós temos um diálogo importante através desses conceitos teóricos. Ótimo, Samir. Bom, uma outra questão que eu fiquei bem assim, interessada na tua fala
foi em relação a esses processos de ocupação e como as populações indígenas articularam lógicas de aliança e resistência. Bom, também te coloco nessa linha de uma nova história indígena. Eu acho que a história colonial, sobretudo essa história de ocupação, ela precisa ser reescrita novamente. A gente tem diversos trabalhos clássicos, mas a nova história, justamente para pensar esses processos, inserindo também esses sujeitos que durante muito tempo na historiografia foram negligenciados, sobretudo as populações indígenas nesse processo. Bom, como tu sabe, eu também trabalho essa dinâmica colonial, mas pensando sobretudo essa questão indígena. E como tu falaste, com esse processo de territorialização, desse processo colonial sobre os territórios indígenas, os indígenas eles não ficaram pávidos, ou seja, passivos. Eles também resistiram a esse processo. Seria muito tolo da nossa parte pensar que os indígenas aceitaram todo esse processo de forma passiva. A questão que eu quero colocar é que, como tu falou, durante esse período de ocupação, o que a gente tem é uma desestruturação das relações sociais indígenas, que eram mantidas até então, antes desse processo de ocupação, e com esse processo você tem algumas dinâmicas sendo modificadas, sobretudo nas capitanias do Maranhão e Piauí, nessa região do sertão, onde esse processo de ocupação foi extremamente prejudicial para as populações indígenas. A gente pensa um processo de extermínio, boa parte dessas populações foram dizimadas nesse processo. Principalmente aí na segunda metade do século XVIII, onde a gente tem os conflitos ainda mais intensos. Como tu citou o autor, o Puntoni, ele fala muito sobre esses conflitos, e ele vai falar principalmente dessa resistência desses grupos indígenos. Tu falou dos gamelas, mas também a gente pode citar também outros grupos, sobretudo os guenguês, que historicamente, né, viviam nos sertões do Piauí, mas migraram para o Maranhão frente a esse processo de ocupação. Então, esses conflitos acabaram criando e meio que movimentando os indígenas a construir diferentes lógicas de resistência, aliando-se, resistindo a esse processo de forma de conflito, como tu falou. Essa questão da destruição das fazendas de gado é justamente uma luta pelo domínio da terra. E eu queria que tu falasse mais um pouco sobre esses processos de como essas populações indígenas resistiram a esse processo. Tu falou muito bem sobre essa questão das invasões das fazendas de gado. Eu também trabalho principalmente com essa dinâmica e tentando mapear quais eram esses grupos. E aí a gente tem diversos grupos indígenas. Obviamente, alguns aliaram, por exemplo, com as tropas militares, principalmente os índios em aldeamentos. Mas a gente também tem os índios do sertão, né, que também são considerados os índios do Corso, que são justamente esses indígenas que, de alguma forma, conseguiram aliar-se entre si e construir verdadeiras muralhas aí de resistência a esse processo de ocupação de suas terras. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, tentasse aí destacar alguns grupos indígenas que a gente pode perceber que, historicamente, resistiram a esse processo. Sim, como você bem pontuou, né, os indígenas dessa região, né, isso eu falei um pouco na apresentação, eles vão se ver diante de poucas opções, né, com a chegada desse português. Ou eles vão fugir, né, muitos vão ser aldeados por missionários, né, a gente vai ter vários aldeamentos nessa região também, com o intuito de, posteriormente, sobretudo a partir da segunda metade, esses indígenas serem incorporados aos povoamentos coloniais, né? Só que um fator que é bastante característico dessa região é que é uma região que vai haver diversos conflitos e que vão perdurar durante muito tempo. Por exemplo, os índios guenguês, que foram os índios que você citou, eles vão entrar em conflito com portugueses até 1770, já no final do período pombalino. Esses indígenas ainda vão estar guerreando contra portugueses. E aí a gente vê várias denúncias de governadores, de militares, que vão dizer que esses índios estão destruindo as fazendas, matando os moradores, matando os gados, né? Claro, essas fontes precisam ser olhadas de forma crítica, né? Porque, em muitos casos, não é possível perceber realmente
o verdadeiro motivo, poderia dizer assim, desses conflitos, né? Porque as autoridades portuguesas poderiam também estar utilizando esse argumento com o intuito de intensificar também as guerras de extermínio na região. O certo é que, até como eu falei, até o final do período pombalino, os índios guenguês, por exemplo, ainda vão estar em conflito com portugueses, timbiras também, e vários outros grupos que vão continuar resistindo, e aí eu acredito que talvez até o início do século XIX, né, que é uma documentação que nós ainda estamos nos apropriando nessas outras temporalidades, mas de fato é uma região de intensos conflitos indígenas, né? Então é necessário a gente, de certa forma, entender, né, esses conflitos nas diversas regiões, quer dizer, nos diversos espaços da capitania. Sim, Samir, realmente, sobre os guenguês, eu trabalho com a documentação, e desde 1730, mais ou menos, os conflitos se intensificam com eles e vai realmente até 1770, principalmente com a aliança que eles fazem com os timbiras e os acoroás. De acordo com a documentação que eu estava trabalhando, os conflitos começam em Parnaguá, que na região do sertão do Piauí, e vão até Aldeias Altas, que hoje é a atual cidade de Caxias. Então, realmente, os conflitos se estendem e perduraram aí durante bons anos. Bom, eu acho que agora a gente pode também trazer essa discussão territorial para uma discussão mais atual. Como a gente ouviu no editorial, os conflitos de terra, sobretudo no Maranhão, ainda acontecem, né? Infelizmente, a gente está tratando sobre uma questão do século XVII, século XVIII, mas a realidade do nosso país ainda é essa. Sobretudo a expansão agora das fronteiras agropecuárias, as atividades ilegais em garimpos, a extração de madeira ilegal na Amazônia. Então, a gente já tem, até hoje, essas populações indígenas resistindo e lutando ainda pelo acesso à terra, principalmente a partir das dificuldades em relação à legislação para demarcações das terras indígenas no Brasil e no Maranhão também. Nos últimos anos, a gente percebeu e ouviu no noticiário diversos conflitos de terra, de garimpeiros, de madeireiros, que invadiram as terras indígenas. Então, eu acho que essa discussão nossa, que a gente faz no período colonial, não tem como não olhar para os dias de hoje. E a partir disso, a partir do editorial que também foi lido, eu queria que tu falasse um pouco como tu relaciona essas discussões, sobretudo agora, né, enquanto professor, na sala de aula, trazendo essas discussões para os dias atuais, fazer com que os alunos também entendam essa relação que a gente tem hoje entre o passado e o presente, infelizmente, né? É uma pergunta assim, bastante problemática, né, porque é um conflito que, mesmo tendo iniciado, né, ainda no século XVII, é um conflito ainda bastante atual, né? A gente vê a dificuldade que os povos indígenas têm de reconhecimento de suas terras. A gente vê também a dificuldade em relação a também, por exemplo, a questão da educação ainda no Maranhão, o desenvolvimento também do Maranhão, do Piauí. A gente sabe que é um dos estados, comparado com outros estados do nosso país, que ainda se encontra, talvez, não tão desenvolvido como a região sul, sudeste do país, né? Então, a gente vê também diversos tipos de desafios e também de dificuldades que nós, né, aqui como cidadãos, né, aqui do Maranhão, também muitos do Piauí têm dificuldade em relação até hoje, né, a questão da terra. A gente vê o acesso à terra hoje que deveria ser um direito, ainda é um grande desafio na nossa sociedade, né? Um país que nunca fez reforma agrária. Então, quando a gente regressa ao passado, a gente passa a entender esses problemas que ainda são muito atuais. Por exemplo, o analfabetismo, a dificuldade de acesso à terra, a pobreza também, né?
e diversos outros problemas, a criminalidade e diversos outros problemas que ainda marcam os estados do Maranhão, o estado do Piauí. Isso, Sandro. Eu queria te fazer só mais uma pergunta. E essa pergunta eu fiquei realmente muito curiosa quando tu trouxe as tabelas e quando tu começou a fazer discussão sobre o gado, a questão do abastecimento. Como a gente sabe, um dos principais vetores dessa expansão portuguesa no Maranhão e no Piauí foi a criação de gado, né? A gente teve uma mudança aí na paisagem natural, no território até então, um território indígena. Com o avanço das fronteiras coloniais, essas extensas áreas transformaram-se em importantes áreas criatórias fundamentais para o abastecimento de carne na colônia, e também alguns desses produtos derivados foram direcionados ao mercado para Lisboa. Eu queria te perguntar sobre isso. Tua pesquisa, principalmente no mestrado, voltou muito para a questão das sesmarias, mas eu queria saber se agora no doutorado, se tu está voltando a olhar para essa questão mais econômica da coisa, sabe? Principalmente trabalhando aí com esse mercado de abastecimento, tanto de forma interna aqui na colônia, como também direcionado para Lisboa. Sim, de fato, eu falei um pouco isso no final da minha fala, né? Que é uma região que, apesar de que a historiografia, por muito tempo, a historiografia tradicional tenha dito que o Maranhão, o Piauí, estava como uma região atrasada, uma região que não se conectava com outras regiões, quando nós nos voltamos para a documentação, o que nós percebemos que havia justamente o contrário. Era uma região que se conectava intensamente com o litoral, era uma região com um grande poder econômico, né? Sobretudo no que diz respeito à ocupação pelo gado, né? E também outras economias. Claro que a pecuária vai ser a economia principal, mas aí nós temos o açúcar, nós temos também a questão do arroz, que vai ser outra economia implementada já posteriormente, o algodão, né? E neste trabalho nós tivemos como objetivo principal entender a ocupação pelo gado, pelas fazendas. E aí, quando nós nos voltamos, por exemplo, no Arquivo Histórico Ultramarino, quando nós localizamos documentos de carga, documentos de mapas de exportação dos principais navios que iam para Lisboa, a gente vê o quanto de couro e também os valores que eles ganhavam, né, que as autoridades estavam ali obtendo com a exportação de couro para Lisboa, né? Esse couro também ia para outras nações. Então, a gente vê também, por exemplo, a importância da carne verde para o abastecimento de São Luís, né, através dos documentos da Câmara, né? E nós vemos também a importância da carne seca como uma carne que havia a carne salgada, né, a carne seca, que sustentava, por exemplo, populações como as Minas, né, que foi descoberta ali no final do 17, início do 18, e que dependia intensamente dessa região, da criação que era estabelecida no Piauí. E também o litoral de Salvador. Quanto de gado a pé que percorria os sertões, às vezes muitos não chegavam até o litoral devido às condições mesmo da viagem, né? Alguns gados morriam no caminho, mas esses gados que chegavam a pé até Salvador, eles eram vendidos por um alto preço, né? Um alto preço ali nas principais praças de Salvador. Então, a gente vê que essa região tinha um grande poder aquisitivo, um grande poder econômico a partir da economia da pecuária, que é uma economia que vai ganhar os sertões ali a partir da segunda metade do século XVII, né? Que há toda uma historiografia que discute isso, né? Certo. Samir, Esmeralda, obrigada. Queria fazer uma observação aqui em relação a uma coisa que a Esmeralda falou. Esse programa ele nasceu com essa iniciativa da gente divulgar as pesquisas dos colegas, né?
O Maranhão produz muita história, produz muita pesquisa nova, de qualidade, que o Brasil precisa conhecer, para não ficar repetindo essa história, essa cantiga antiga que o Samir estava falando aí, de que não existe nada sobre a história do Maranhão, né, de que o Maranhão está desconectado da história. A história do Brasil é aquela história do Sudeste, aquela história clássica que a gente conhece. A gente tem muitos trabalhos muito bons. E eu queria aqui falar dos nossos comentários aqui no chat, certo? A Josifran Batista desejou um bom final de semana a todos, está assistindo o nosso programa de Buriti Bravo. Aproveito e saúdo nossos colegas do interior do estado, muitos professores do estado e do município, das graduações em História da UEMA e da UFMA, aí no interior do estado, acompanhando o nosso programa. Faço um convite a esses colegas que mandem e-mail, entrem em contato conosco para apresentar os seus trabalhos também. A gente acaba chegando em alguns, mas não consegue chegar em todos, né? Então, todos os nossos colegas historiadores têm essa liberdade, né? O Anderson Medeiros mandou uma boa noite a todos. O Vitor Coelho, professor da UFMA, da cidade de... Meu Deus, agora eu esqueci, inclusive, é meu campus, né? Pinheiro. O nosso conselheiro fiscal, a Maíra Silva, também mandou mensagem aqui para a gente, o Márcio Baima, que é o nosso vice-diretor, a Iraneide Miranda, né? O Márcio Baima está dizendo que são pesquisas muito importantes sobre a história do Maranhão, né? Já deixo, inclusive, um convite feito aqui para a Esmeralda para voltar em outro momento, mas como entrevistada, para falar das pesquisas dela também, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, Samir, inclusive para a Esmeralda também, se ela quiser falar um pouco sobre essa questão, que é a questão do silenciamento, né? Eu trabalhei em várias cidades já do interior do Maranhão, sou daquela professora de estrada, né? Vocês estão começando essa vida, que a gente vai dar muita aula no interior e muita aula em outras cidades, né? E em várias cidades do interior do Maranhão há um silenciamento desse passado indígena, né? E dessa violência, inclusive, dessa ocupação, dessa colonização. Eu senti muito isso numa cidade que eu trabalhei, no litoral oriental do Maranhão, e sinto muito isso em Pinheiro, né? Inclusive, no IFMA, a gente fez um conjunto de formação, né? Formação online, e 2 mesas foram sobre esse passado indígena, sobre esse silenciamento que a população, inclusive, não conhece, né? Era inédito para a maioria dos alunos a existência disso, por mais que eles se vejam, eles veem as características, mas eles não conseguem se perceber dentro daquele contexto. E esse silenciamento faz parte dessa violência da ocupação e da colonização do Maranhão, né? E, inclusive, da eficiência do Estado nesse processo, né? Então, eu queria que o Samir falasse um pouco disso, de como é que foi esse processo, né? De como essas pesquisas, como a tua, da Esmeralda, acabam rompendo o silêncio sobre esse processo, sobre esse passado. Certo? Sim, de fato, essa problemática, ela atravessa não só o Maranhão e Piauí, né, mas todas as várias regiões que compreendiam, né, a América Portuguesa, né? Como que o indígena, nesse processo de conquista, ele vai ser o empecilho, né? Vai ser o obstáculo para esse processo de colonização. Por exemplo, na Amazônia, um trabalho da Nádia Farrage, ela fala desses indígenas, né? Que os portugueses viam eles como as muralhas do sertão, né? Então, conquistar, ocupar essa terra significava, de certa forma, vencer essa muralha, né? Infelizmente, foi um processo que houve muitas mortes, né? E dizimação desses grupos, né? A gente vê isso na documentação de forma muito presente, essas guerras como política de Estado, né? Uma política de Estado. E os moradores também, com o interesse da escravização desses indígenas, utilizando, né, nos principais trabalhos, tanto na lida com o gado, nos engenhos. Então, o que a gente vê nesse processo é a expoliação da terra de diversos grupos que já habitavam,
muito antes da chegada dos europeus, dos portugueses aqui nas terras, né? Então, eu acho que nós temos uma grande dívida com os povos indígenas, né? O Estado, acredito que deve haver uma política, de certa forma, uma política que ampare e que, de certa forma, supere todos esses problemas que ocorreram desde o período colonial, né? E que até hoje ainda são muito presentes em nossa sociedade, né? Eu também gostaria de ouvir a Esmeralda falando sobre essa questão. Bom, essa questão eu acho que ela é extremamente pertinente. Eu acho que a gente teve um grande avanço na história indígena, sobretudo a partir dessa nova história indígena que vem sendo construída, mas eu acho que essa discussão ela ainda permeia muito dentro da academia, a universidade ainda começa a avançar nisso, mas eu acho que os avanços começam a ser ainda recentes, a partir da década de 70, 60, que a gente começa a pensar numa nova história indígena, a partir do diálogo com a antropologia. Então a gente tem o diálogo entre historiadores e antropólogos, justamente para reescrever esse passado. E como o Sami falou, a gente tem uma dívida histórica com as populações indígenas, mas eu acho que a gente vem avançando sim, mas eu acho que o avanço ainda está muito preso dentro da academia. Então, por isso que eu reitero a minha fala e dizer o quão importante esse espaço é para que essas discussões saiam dos muros da academia e vá para a comunidade. Principalmente a gente pensar na lógica da educação, os livros didáticos essa discussão ainda não acompanha. Então, eu acho que a gente precisa de uma mudança, obviamente começa dentro da universidade, mas precisa também chegar na comunidade, precisa chegar nos alunos, tanto dos grandes centros, como também do interior. Eu acho que do interior, principalmente, que aí é onde está acontecendo os conflitos. É onde os alunos precisam entender esse passado histórico e ver que ele ainda hoje bate na nossa porta e que a gente precisa mudar. Obviamente, o governo que a gente vive hoje dificulta ainda mais essas questões, mas eu acho que a gente precisa realmente dialogar, debater, e esses espaços de interação, onde a gente consegue acessar muito mais gente do que, por exemplo, uma discussão acadêmica, é extremamente importante. Eu acho que o programa está de parabéns, a AMPU, a Seção Tambor, a Agência Tambor, perdão. Então é isso, eu acho que é debater, discutir e levar essas discussões ainda mais para o interior do Maranhão. Certo. Esmeralda, eu vou passar a palavra para te finalizar, certo? Depois passar a palavra aí para o Sami, para a gente se despedir aqui dos nossos ouvintes, tá bom? Tá bom, Sei então. que você ainda tem uma pergunta, fique à vontade. Eu tenho uma pergunta, eu acho que o Sami também tinha essa pergunta, quer falar sobre isso, porque o Sami recentemente lançou 2 livros aí, frutos das suas pesquisas, desde a graduação lá em Pinheiros, e também do mestrado na UFPA. Então, eu queria que ele falasse um pouco dessas publicações, comentasse aqui para a gente, falasse para quem também tiver interesse em ler essas publicações, onde pode comprar, queria que ele falasse sobre isso também. E também agradecer a oportunidade, o convite, o espaço. Foi muito importante a discussão. Eu sou uma pessoa que acompanha o Sami já, as publicações, venho lendo tudo que ele vem publicando, é um excelente historiador, pesquisador, tanto dessa história da ocupação, como também da história indígena. Então, eu queria deixar aqui meus agradecimentos, agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. E é isso, Sami. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, a iniciativa do programa, como eu falei no início, é uma grande iniciativa no sentido de divulgar, né, essas pesquisas que vêm sendo realizadas por novos pesquisadores, e também por pesquisadores mais experientes, né? E então agradeço de coração a Joelma Santos, né, diretora da AMPU. Agradeço também a Esmeralda, como minha colega do programa, né, PPIs da UFMA, né? Que inclusive nós nos conhecemos uma disciplina de história indígena, e desde da disciplina eu percebi o quanto que ela é uma excelente pesquisadora da temática, né? Então, quando eu recebi o convite para fazer a apresentação, eu logo pensei nela como referência, porque também ela é de Caxias, no Maranhão, né? E é uma pesquisadora que conhece muito bem essa região, né? Então,
de prontidão eu convidei e a gente foi conversando e preparando a apresentação de hoje. Mas o que eu gostaria também de aproveitar esse espaço para falar um pouco dos livros que eu publiquei recentemente. Um livro produto da minha monografia de conclusão de curso, que fala sobre a trajetória do Inácio José Pinheiro na Baixada Maranhense, né, que é este livro aqui, Sesmaria, Ocupação, Povoamento e Trajetória Militar, Inácio José Pinheiro, Processo de Colonização da Baixada Ocidental Maranhense, que fala de todo o processo, desde quando o Inácio Pinheiro, que foi o conhecido como fundador aqui da região, né, ele sai de Alcântara no final do século XVIII, vem para as terras daqui da Baixada, solicita sesmarias também para os engenhos de açúcar e também para a criação de gado aqui nos campos da Baixada. Isso aqui seria tema, eu acho que, para outra apresentação, né? E este livro aqui, né, que é o livro produto da minha dissertação de mestrado, que foi o livro, né, que a gente comentou, né, praticamente, discutimos aqui essa temática das pesquisas do mestrado e também no doutorado, é o livro intitulado Sesmeiros, Poceiros e Indígenas, a conquista e ocupação no Vale do Parnaíba, né, nos séculos 17 e 18. Este livro, que foi o livro que nós tratamos aqui na apresentação da pesquisa, né? É o livro que trata da conquista, da ocupação desses sertões, conhecido como Vale do Parnaíba, nos séculos 17 e 18. Então, aproveito aqui para dizer que quem tiver interesse em adquirir, posso deixar meu contato, né? O número do meu telefone, no caso DDD 91 984-460301. Pode entrar em contato que a gente combina, né, a entrega do livro. Então, no mais, não me canso de agradecer. Para mim foi uma excelente experiência, uma excelente finalzinho de tarde. Eu espero, né, que a gente continue conversando sobre essa temática tão importante e sobre a divulgação dos nossos trabalhos. Muito obrigado. Certo, eu que agradeço, Samir e Esmeralda, pela presença. Espero vocês em outro programa, certo? Espero sugestões também de vocês para outros trabalhos. A gente tem muitos colegas aí pelo interior do Maranhão fazendo pesquisas de qualidade sobre temáticas extremamente relevantes e que devem, não só merecem, mas devem ser divulgadas também. A gente, na Ampul Maranhão e na nossa gestão, né, Unidade na Luta, a gente tem um compromisso com a história pública. A gente pensa na história como essa fronteira, né? Os índios foram a última fronteira e o muro diante do sertão, a gente se imagina como uma fronteira diante da ignorância, mediante tudo que a gente tem vivido, né? Então, agradeço novamente a todos vocês. Adquiram o livro do Samir, assistam o programa, apoiem os colegas historiadores, certo? E como nosso conselheiro fiscal, o professor Vitor Coelho, ressaltou em outro editorial do nosso programa, a promoção da justiça e do direito é ela mesma parte da luta por um país verdadeiramente republicano e democrático, e deve continuar a fazer parte do horizonte das nossas lutas, principalmente das nossas lutas no ambiente público, nas redes sociais e em sala de aula, como historiadores e historiadoras que somos. Queremos agradecer, em nome da Ampul Maranhão, mais uma vez a parceria da Agência Tambor e a Lívia, que nos acompanha aqui no estúdio, e, é claro, a todos e todas que nos acompanham ao vivo e ainda verão a gravação desse programa. Reforçamos que somos uma associação sem fins lucrativos que luta pela popularização da pesquisa e do ensino de história e, para tanto, precisamos do seu apoio. Filie-se em Ampul Maranhão, nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, que é @ampul_ma. Nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo sábado com mais uma História Viva. Até e bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. História Viva, um programa da Associação Nacional de História, Seção Maranhão, em parceria com a Agência Tambor.